Oi gente, tudo bom? Então hoje eu venho pra vocês com mais uma Sexta Geek, do jeito que eu tinha falado pra vocês que eu tinha a ideia de fazer, de uma vez por mês, na última sexta-feira do mês, fazer um resumão das coisas nerds que eu consumi durante o mês. Então filmes, seriados, livros e séries, enfim. Eu falei séries e seriados, né? Então agora eu comecei a anotar na minha agenda, no fim do mês, deixar tipo um box assim, pra ir colocando todos os livros e séries e filmes e tudo mais, pra eu lembrar de comentar com vocês no final do mês. E aí acho que fica um jeito um pouco mais legal de falar sobre mais coisas com vocês. Eu já falei pra vocês 1 milhão de vezes de Rocky Horror Picture Show. É um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, eu gosto muito dele. E a gente fez um social de algumas pessoas da faculdade esse mês, e a gente acabou fazendo um jantar, tomando vinho e tal, e aí no final de madrugada a gente pôs Rocky Horror Picture Show pra assistir no Netflix. Tem no Netflix, vale muito a pena. E como todo mundo adora o filme, a gente ficou cantando junto as músicas e foi muito divertido. E eu sei que eu já falei desse filme 1 milhão de vezes pra vocês, mas eu vim aqui falar de novo. Já fiz tutorial de maquiagem inspirado em Rocky Horror, mas eu falo de novo porque acho que vale muito a pena e tem na Netflix. Acho que todo mundo tem que assistir esse musical pelo menos uma vez na vida. Eu tava muito afim de assistir Corra já há algum tempo. Eu já tava ouvindo falar dele quando eu tava saindo nos festivais ano passado e tudo mais. E aí ele saiu no cinema, na verdade, no mês de maio, se eu não me engano, mas eu não consegui assistir. Eu quase não fui no cinema em maio. Aí agora em junho eu fui assistir com o Rodrigo e cara, esse filme é muito bom mesmo. Eu fiquei muito feliz com ele. Eu tava afim de assistir já quando eu vi o trailer, porque parecia um filme de terror muito bom, mas ele é muito mais do que um filme de terror bom. Ele aborda assuntos de uma forma que é ao mesmo tempo engraçada, mas real, sabe? Então ele aborda o racismo de uma forma que você ri, porque é um humor muito bom, mas ao mesmo tempo te faz pensar depois, sabe? Te faz pensar, poxa, tudo isso também é racismo, sabe? E ele joga isso na sua cara de uma forma tão escrachada, mas ao mesmo tempo não é ofensivo, mas ao mesmo tempo é um pouco ofensivo, sim. É muito bom. E acho que mesmo quem não gosta de filme de terror tem que tentar assistir Corra, porque a história é muito boa e a forma como ela é contada é muito boa. Quando você olha de uma forma fria, só a história em si, ela é um terror pastelão, assim, sabe? É um terror que podia ser um filme lá dos anos 70, daqueles terrores bem que o Chapolin zoava, sabe? Mas quando você tá assistindo o filme, você não pensa isso. Tudo parece muito real. E eu vou parar de falar pra não dar spoiler pra vocês. Mulher Maravilha. Eu não podia deixar de falar de Mulher Maravilha. Gente, que filme maravilhoso. Eu não sou uma pessoa que é super empenhada no feminismo. Tanto que vocês sabem, acho que eu nunca falei sobre esse tema aqui no canal, sabe? Eu tenho muita noção de que a nossa sociedade é muito machista, assim. Eu já sofri com isso várias vezes ao longo da minha vida, várias pequenas coisas e pequenos momentos, assim, e pequenos constrangimentos, né? Mas eu nunca fui muito, enfim, empenhada nessa causa. Então, eu não fui assistir Mulher Maravilha pensando em toda a parte feminista e no conceito de um filme de super-heroína em que o personagem principal finalmente é uma mulher. Mas eu me peguei chorando nas cenas de batalha, sabe? Não nas cenas do tipo que eram pra ser emocionantes de chorar, mas nas cenas em que é ela sendo forte e poderosa e mostrando quem ela é e sendo uma super-heroína, eu me peguei chorando de emoção, de ver essa representatividade no cinema. E uma coisa que eu nem sabia que eu sentia falta de ter no cinema, e eu sentia, e eu fiquei muito feliz quando eu vi uma mulher representada desse jeito, sabe? E depois, mesmo depois que eu vi o filme, eu achei que, eu não sei, talvez fosse uma coisa da minha cabeça, mas sempre que eu vejo um filme eu vou ouvir depois podcasts e ver resenhas e tudo mais. E a maioria dos youtubers que eu assisto e dos podcasters que eu ouço são homens. E todos eles estavam falando sobre como é um filme bom, como é um filme importante e tudo mais. Mas quando eu ouvi o Rapadura Cast de Mulher Maravilha, em que eles levaram 2 mulheres também pra falar sobre o filme, e que no final teve um depoimento de uma terceira mulher e todas elas tiveram um discurso muito parecido com o que eu tava sentindo, de você ver uma representatividade que você não sabia que você sentia falta dela, sabe? E eu fiquei muito emocionada e eu fiquei muito feliz e, enfim, são essas pequenas coisas que a gente começa a ver como a gente é colocada em segundo plano na sociedade como mulher sem nem perceber, sabe? Quando a gente finalmente começa a se mostrar e a sair mais e aparecer mais de uma forma igualitária, assim, aí a gente se sente emocionada e vê como
o jeito que tava acontecendo antes não era certo, sabe? Enfim, e independente disso tudo, é um filme muito bom que eu acho que vai salvar a DC, graças a Deus, porque depois de Esquadrão Suicida eles estavam precisando desse filme. E espero que ela também salve a Liga da Justiça, assim, e eu acho que vai ser muito bom. Agora eu tô criando altas expectativas pra Liga da Justiça, vamos ver como que vai ser. E o último filme que eu vi esse mês chama Holy Hell. Foi uma indicação da Marina Smith do Too Beauty. Ela faz vários vídeos ao longo do mês indicando séries e documentários da Netflix. E ela adora documentários sobre assassinato e sobre, enfim, mistérios. E esse Holy Hell é sobre uma seita americana que começou como uma coisa legal, uma comunidade, um negócio meio hippie, meio, enfim, esquisitinho, mas ok, gente tentando se encontrar e trabalhando junto e formando uma comunidade em volta de um cara. E ao longo do tempo esse negócio vai se desenrolando de uma forma cada vez mais bizarra e esquisita. É muito bom esse documentário, porque é um tema que eu acho bem divertido, e dois, porque eu acho que o cara conseguiu passar pra gente, o cara que fez o documentário era da seita e saiu. E ele conseguia passar pra gente essa sensação de que no começo do documentário você realmente não... Você percebe que é meio esquisitinho, mas você não acha que é um negócio bizarro. Você acha que faz sentido, essas pessoas estão precisando disso nesse momento e aí elas encontraram essa comunidade e estão indo pra lá. É meio esquisito, mas tá fazendo bem pra elas, parece ok. E ao longo do documentário ele vai mudando de um jeito que eventualmente você chega num ponto que você fala, tá, isso tá muito bizarro, sabe? Gostei bastante, tem na Netflix também, acho que vale a pena pra quem gosta desse tipo de tema. Acabei de assistir Star Trek Voyager, finalmente, gente. Ai, eu vou sentir falta. Voyager, eu sinto isso com todos esses Star Treks. Eu gosto de uma linha de Star Trek e pra mim aquela é a melhor do mundo. E aí quando ela termina e eu começo uma outra, eu acho que a outra é péssima e horrível e eu nunca vou gostar dela. E aí ao longo do tempo eu começo a gostar e gostar muito, muito, e quando termina eu fico chateada de novo. Voyager não foi uma que eu achei que é a melhor do mundo. Eu ainda prefiro a série original e a nova geração. Eu acho que tá pau a pau com Deep Space Nine, porque apesar de eu gostar de Deep Space Nine, eu acho toda aquela subplot dos profetas e tudo mais, esse cunho religioso que eles tomaram meio esquisitinho, mas tudo bem. Mas Voyager eu gostei bastante, gente. Eu achei que terminou de uma forma um pouquinho abrupta, assim, sabe? Mas talvez a série tenha sido cancelada, enfim, não tem como eu saber, mas eu gostei bastante, me apeguei muito a todos os personagens, achei que eles fizeram personagens muito bons. E eu comecei a assistir Enterprise, que é a próxima série de Star Trek, e a última que saiu até hoje, apesar de que agora a Netflix está produzindo uma, mas enquanto não sair, essa é a última. E eu assisti só 2 episódios, mas eu tô gostando. Eu tô com aquele estranhamento ainda de começo de série, mas eu tô gostando. Se passa antes de Star Trek da série original, é tipo uns 90 anos só depois que a Terra entrou pra Federação, então é bem no comecinho, eles estão viajando na Dobra 5, fizeram os primeiros contatos com os Klingons e com os Vulcanos, então acho que vai ser uma pegada diferente e interessante. Eu só tô achando que tá numa pegada muito começo dos anos 2000. Tipo, a abertura da série não tem nada a ver com Star Trek, é uma abertura genérica de uma música genérica de qualquer série dos anos 2000, sabe? No comecinho dos anos 2000. Então isso tá me incomodando um pouquinho, mas enfim, ainda tô me adaptando, o começo de série costuma ser assim mesmo. Terminei a 13ª temporada de Grey's Anatomy. Eu tava super atrasada, eu tinha parado acho que no episódio 13, e aí nesse mês eu terminei de assistir até acho que o 24, 25, enfim. Muitos plots aconteceram nesse meio do caminho, mas eu gostei de todos, pra falar a verdade, não tem nada que eu não tenha gostado. Eu vou falar um pouquinho com spoilers agora da 13ª temporada de Grey's Anatomy, então se você quiser não ver spoilers, pula alguns minutinhos aqui do vídeo, até aparecer na tela aqui o próximo tema que eu vou falar. O plot do Karev foi resolvido um pouquinho rápido, eu achei. Talvez porque eu tenha assistido na sequência, mas pra mim não aconteceu muita coisa nesse plot, ele meio que se resolveu, sabe? Isso me incomodou um pouquinho, porque tava tão na expectativa do que vai acontecer, e de repente não aconteceu nada. E depois disso ter acontecido, eu fiquei muito incomodado dele ir atrás do ex-marido ou marido da Joe. Ainda mais que qual que é do relacionamento deles agora, sabe? Eu tô muito incomodada com toda essa história, isso tá me fazendo odiar a Joe. Eu sei que ela saiu um pouco da série também porque ela tá grávida, a atriz ficou grávida e tudo mais, então ela deu uma sumida, então esse plot não tem muito como ir muito pra frente nesse momento, mas tá me incomodando um pouquinho pra onde isso tá indo. O plot da mãe da Meg ter câncer de mama
me fez gostar ainda menos da Meg, porque ela teve atitudes muito egoístas em relação à mãe dela. E eu tenho a impressão de que Shonda tenta corrigir isso um pouco nela, fazendo ela perdoar a Meredith super rápido por ter ficado com o Riggs. Mas, tipo, a Meredith perdeu o marido, ela ficou viúva com 3 filhos, e ela finalmente tá começando a gostar de um cara. E aí a Meg vai lá e vai ficar tipo, mimimi, o Riggs é meu, por quê? Porque ela resolveu que ela gosta dele, ninguém mais pode gostar, sabe? Então, eu não gosto da Meg, todas essas coisas me fizeram não gostar dela. E agora esse plot de estão querendo fazer ela ficar com o Jackson, pelo amor de Deus, o Jackson é muito bom pra ela, por favor, não façam isso, ela é muito infantil. Eu não quero isso, pelo amor de Deus, mas enfim. Sei que vai acontecer, então tudo bem. E aquele plot no final da explosão do hospital, né? Os 2 episódios finais que tem que ter algum grande desastre. Cara, a Stephanie foi tão foderona. Ela foi sensacional. Eu fiquei muito feliz com a personagem dela. E eu não entendi muito bem se ela realmente vai sair da série, mas se foi um plot de despedida pra personagem, eu fiquei muito feliz que tenha sido assim. Eu só fiquei um pouquinho chateada se ela for sair, porque ela era a médica mais ferrada de todas. Dos residentes, ela era a que parecia que ia ser a melhor. E de repente ela largar tudo, sabe? Eu fiquei um pouquinho chateada com isso, mas ao mesmo tempo eu entendo. Toda aquela situação dela ter sido uma criança doente, passar a vida inteira dela no hospital. Se ela fizer uma pausa e eventualmente trazerem o personagem dela de volta como uma neurocirurgiã super fodida, eu acho que seria muito interessante e muito legal pra personagem. Aquele plot da personagem que eu nem sei o nome querendo roubar o cargo do Dr. Webber, eu achei interessante, só que assim, ao mesmo tempo, eu tenho a impressão que a Shonda não se decidiu do que ela queria fazer com essa personagem. Então, em alguns momentos parecia que ela tava chegando toda traiçoeira pra roubar o Webber. Em alguns momentos parecia que isso era só como as pessoas viam ela, mas na verdade ela tava trazendo coisas boas pro hospital. E aí nos últimos episódios parecia que o pessoal tava aprendendo alguma coisa nova com o método dela, que tava sendo legal, dando certo de algum jeito. E de repente ela esquece de avisar pros bombeiros que a Stephanie sumiu e aí ela é demitida e acabou, entendeu? Eu achei que foi uma forma muito abrupta de acabar com essa personagem, sendo que ela tava trazendo coisas boas no final das contas, sabe? Só que o público obviamente não gostou dela. E aí a Shonda, eu tenho a impressão que só desistiu dessa personagem e fez ela fazer uma cagada pra ir embora. Fiquei um pouquinho incomodada com isso também. Mas de uma forma geral, pra ser uma 13ª temporada de uma série, eu gostei bastante. E agora resta saber o que vai acontecer com essa reviravolta da chegada da esposa do Riggs. Orange is the New Black saiu temporada nova, comecei a assistir com o Rodrigo. A gente assistiu só metade dos episódios até agora, mas eu tô gostando bastante. Eu tava com a impressão de que ia ter no final da temporada passada aquela cena delas entrando numa rebelião e que isso ia meio que morrer no primeiro episódio e a série ia continuar pra outro rumo. Mas parece que essa temporada inteira vai ser sobre a rebelião. Eu tô gostando disso, mudou um pouco assim. Mudou de ares, tá sendo diferente, sabe? Tá sendo interessante e ao mesmo tempo não tá sendo tão pesado, porque depois do final da temporada passada eu tava com medo da série virar só um drama absurdo e que eu não ia conseguir assistir, sabe? Mas ainda tá sendo muito engraçado, eles tocam em momentos de drama, mas o tom geral ainda é meio que uma comédia, sabe? Com várias críticas sociais e enfim. E tá voltado bem pra dentro da cadeia, né? Não tá mais tendo tanto como era no começo. Várias cenas dela ligando pro ex dela, de pessoas falando com gente fora e rolando algum plot do lado de fora. Essa temporada tá bem voltada pra dentro da prisão e eu tô gostando bastante. Só um parênteses. Saiu também a 2ª temporada de Sense8. Eu assisti a primeira, eu gostei. Mas assim que eu vi que foi cancelada, eu resolvi que eu não vou assistir a segunda, porque pra mim não faz sentido eu continuar acompanhando uma série que é totalmente sobre o que vai acontecer a seguir, sendo que não existe mais um a seguir. Então não assisti e não vou assistir. Então, última série, MasterChef. Tô gostando dessa temporada. Eu não assisti o episódio que saiu essa semana ainda, mas eles estão fazendo provas bem interessantes. E toda vez que eles fazem alguma coisa, eu tenho vontade de cozinhar alguma coisa naquele tema ou pedir pro Rodrigo cozinhar. A última coisa que a gente tinha assistido, que o Jacan tinha feito aquela sopinha com uma casquinha em cima, o Rodrigo fez uma canja deliciosa aqui em casa. Então também serve de inspiração. Mas não tem ninguém que eu tô super torcendo essa temporada. Eu tô só torcendo pra Miriam sair. Mas eu acho que talvez ela fique bem longe, porque eles estavam fazendo as edições pra Miriam parecer uma pessoa horrível e de repente eles pararam. E eu não acho que ela tenha mudado de um dia pro outro. Então talvez eles estejam mudando a edição pra ela parecer uma pessoa melhor, porque talvez ela fique muito mais tempo do que a gente acha. E por último, eu estou lendo este mês A Hora da Vingança de Calvin Haroldo,
como eu tinha falado pra vocês que eu iria. Eu achei que eu já teria lido isso daqui até o fim desse mês, mas no fim eu li só metade. Eu não li muito esse mês. E eu li metade assim, 2 sentadas, 2 noites que antes de dormir eu resolvi ler um pouquinho e li mais da metade já. Mas até o mês que vem eu termino esse e já devo ler mais um quadrinho. Eu acho que o próximo que eu vou querer ler é o quadrinho do Batman, que tá na minha série de 12 livros pra 2017. E como ele também é bem fininho, eu acho que eu vou acabar lendo numa sentada também. Calvin e Haroldo é muito gostoso de ler, eu tinha esquecido. Eu tô com esse quadrinho na minha estante, já deve ter, sei lá, uns 6 anos. E tava fechado no plástico ainda, eu já tinha lido vários em seguida, aí eu cansei. Mas ler Calvin dá uma sensação de ser criança, sabe? Quando a gente vê ele imaginando as coisas e como as pequenas coisas fáceis da vida dele pra ele são horríveis, tipo ir pra escola e escovar o dente, tomar banho, sabe? Lembra muito a minha infância e é muito gostosinho ler esse daqui. Tô ficando feliz de ter um livro mais tranquilinho depois das últimas sequências que eu tinha lido. Então é isso, gente. Essa foi a Sexta Geek do mês de junho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixem de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, tá tudo aqui embaixo. E o próximo vídeo da Sexta Geek vai ser uma receita. Então fiquem de olho aqui no canal que eu acho que vocês vão gostar. Tchauzinho, até a próxima.